Olá, empreendedor, tudo bem? Vamos iniciar agora o Circuito Amplo de Capacitação em Gestão Empresarial. Me chamo Marcelo Oliveira Basso e irei conduzir com vocês o tópico de hoje. A AMP Metropolitana, a Associação Metropolitana de Micro e Pequenas Empresas, tem sua atuação focada em 4 pilares. O primeiro é a representatividade, atuando nas esferas municipais dos 22 municípios da região e na defesa do melhor ambiente de negociações para quem empreende ou quer empreender. O segundo pilar é o de relacionamento, trabalhando para desenvolver a união de empresas do mesmo setor para compartilhar experiências e buscar oportunidades de venda. O terceiro pilar é o de benefícios, para auxiliar o empreendedor na melhor gestão do seu negócio, como, por exemplo, com planos de saúde, certificado digital, seguros em geral, entre outros. E o quarto pilar é o da capacitação, no qual está sendo desenvolvido o Circuito AMP de Capacitação em Gestão Empresarial, que acontecerá de abril a novembro, em todas as terças-feiras, às 19 horas, e que possui como objetivo levar ao empreendedor informações e orientações para melhorar a gestão da sua empresa. A atividade tem patrocínio do Sicoob Ouro Vale, que em parceria com a AMP tem inúmeras vantagens para que você empreendedor possa ser um cooperado. Nosso tema de hoje é sobre como elaborar objetivos e metas. Vou compartilhar aqui a minha tela para que nós possamos iniciar então a nossa atividade. Vamos lá então, pessoal. Como elaborar objetivos e metas? Esse tópico de hoje, o nosso tópico de hoje, ele tem relação direta, pessoal, com os tópicos anteriores do nosso circuito amplo, principalmente com o nosso último tópico, quando nós falamos sobre planejamento estratégico. Então, se você não conferiu ainda, fique à vontade em buscar justamente o nosso vídeo dentro do nosso portfólio, que é um momento riquíssimo quando a gente fala sobre planejamento estratégico, e os objetivos e as metas fazem parte deste momento de planejamento. É o que vai justamente nos possibilitar colocar em prática aquilo que foi planejado, né? Então a gente consegue definir de forma mais precisa o que a gente precisa, o que é necessário realizar. Vamos lá então, pessoal. Como elaborar objetivos e metas, né? Primeiramente, eu tenho que deixar claro o que é um objetivo, né? O objetivo é o que você quer alcançar, como ele traz ali. Ele é uma descrição concreta do local onde nós queremos chegar. Então, o meu planejamento, ele vai ser um planejamento eficiente quando eu conseguir, por meio de objetivos, definir de forma clara o local onde eu desejo que a minha empresa chegue, né? Aquele contexto que eu almejo alcançar. Então, os objetivos vêm justamente para definir de forma, para descrever de forma concreta todas essas conquistas que nós almejamos para o nosso negócio. E as metas, pessoal, elas trabalham paralelamente em conjunto com os nossos objetivos. Então, as metas, ela é um detalhamento ainda mais profundo, porque eu estipulo qual é o passo a passo e os prazos para a realização desses objetivos. Então, as metas, elas me auxiliam a deixar claro quais são as tarefas específicas que eu preciso realizar. E ao realizar essa tarefa, qual é o resultado que eu espero. Para a gente conseguir chegar naquele objetivo final, fica de forma muito mais fácil quando eu tenho diversas metas, pequenas metas, e ao passo que eu vou alcançando essas metas, ou seja, ao passo que a minha empresa vai alcançando pequenos resultados, esse conjunto de resultados me possibilita chegar no meu objetivo final. Por isso que é muito importante não só parar para fazer um planejamento, onde nós queremos chegar, mas eu preciso, por meio de objetivos coerentes, por meio de objetivos concretos e fixos, definir qual é o local específico que eu quero chegar. E ao definir qual é esse local, eu consigo, por meio das metas, identificar cada um dos degraus. Então, o planejamento estratégico,
A gente pode fazer uma analogia aqui com uma escada. Por meio do meu planejamento estratégico, eu defino quantos degraus essa minha escada vai ter. E se ela vai ser uma escada mais íngreme ou uma escada mais tranquila de subir. Isso justamente porque eu defino quais são os objetivos que eu quero. E as metas, pessoal, a gente pode considerar como sendo cada degrau dessa escada. Ao passo que eu conseguir subir nesse degrau, significa que eu atingi determinada meta. E é justamente este resultado decorrente desta meta que eu defini, e que muitas vezes podem ser pequenas metas, me possibilitam subir para os degraus seguintes. Então, eu não posso pular degraus. Justamente eu tenho que realizar um degrau de cada vez, uma meta de cada vez. Então, por isso que é muito importante, né? E o nosso tópico de hoje é para falar exatamente sobre como definir objetivos e metas que você, empreendedor, consegue realizar. E esse é um outro ponto, quando ele trata ali sobre os objetivos. Eu preciso vislumbrar, eu preciso ter clareza sobre até onde eu consigo ir, até onde eu tenho ferramentas para conseguir ir. Ah, mas Marcelo, eu quero ir além. Perfeito, nós vamos ir além. Mas é um degrau de cada vez, um progresso por vez. Então, para ir além, eu preciso justamente romper esta minha limitação, muitas vezes de ferramentas, de recursos. Então, qual é o objetivo que eu posso almejar neste momento, considerando os meus recursos e as minhas ferramentas disponíveis, para, na sequência, justamente conseguir desenvolver objetivos ainda maiores. Então, por isso que é muito importante a gente ter clareza sobre esse momento. E como trabalhar, então, pessoal? Como trabalhar com objetivos e metas dentro da sua empresa? Existem três processos que são três aspectos, na verdade, que são extremamente importantes. O primeiro deles é o planejamento. Como nós mencionamos, os objetivos e metas estão dentro do processo de planejamento. Mas não basta eu apenas planejar, eu preciso ter dedicação, eu preciso estar focado com aquilo que eu planejei. E na sequência, pessoal, cooperação, né? Já ouviram aquele ditado? Sozinho nós vamos mais rápido, porém juntos nós vamos mais longe. Então, eu preciso da cooperação dos meus colaboradores. Eu preciso ter pessoas que me auxiliam para o atingimento, para a concretização desses objetivos e para o alcance dessas metas. Vamos analisar aqui na sequência um pouquinho, né, um pouco mais de detalhe, vamos fazer um detalhamento sobre cada um desses três passos. Primeiro, planejamento, então, pessoal. O primeiro passo é organizar. Organizar quais são os objetivos que você deseja para o seu negócio. E quando nós falamos em organização, a gente está falando especificamente também de priorização. É muito importante eu definir quais são os objetivos que eu desejo para o período, né? Vamos, como nós vimos no tópico anterior, a gente define a missão, a visão da nossa empresa, aquela visão para daqui 12 meses, a visão para daqui 3 anos, a visão para daqui 5 anos. Então, dentro dessas visões, eu tenho diversos objetivos que eu quero atingir. Então, eu preciso priorizar, eu preciso entender qual objetivo eu preciso trabalhar primeiro, qual é o objetivo que eu tenho a necessidade neste momento de realizar nos próximos 3 meses. Então, é organizar os objetivos conforme a necessidade e conforme o impacto que esse objetivo vai causar no seu negócio. Então, isso é uma grande demanda, né, dos empresários. Muitas pessoas se sentem perdidas. Marcelo, por onde que eu começo? Por onde eu devo começar? Essa, pessoal, é uma grande demanda e faz com que as pessoas fiquem estagnadas. Por elas não saberem por onde começar, elas se perdem facilmente e desviam exatamente do planejamento que elas haviam feito. Então, depois que eu planejei, eu preciso organizar o que eu preciso fazer primeiro. E aí, pessoal, vocês podem organizar usando alguns critérios, como, por exemplo, qual é a urgência de realizar essa ação? A urgência e a tendência, ou seja, o impacto que é a ação de não realizar nada, ou seja, se eu não fizer nada, qual vai ser a tendência de piora do meu negócio? Então, a gente pode analisar, priorizar por esse critério de urgência e tendência,
Então, o que vai acontecer se nós não fizermos nada e o quão impactante é essa ação para o meu negócio, e também pensando na forma do impacto positivo. Quais são as ações que vão gerar os melhores impactos para o meu negócio? E pensando também no outro critério que nós podemos utilizar, é a quantidade de esforço que é demandado para cada objetivo. De forma, uma recomendação, comece exatamente por aquilo que lhe demanda menos esforço, que tem um impacto elevado, mas que lhe demanda menos esforço. Porque assim você já vai se liberando de algumas ações que são importantes para o seu negócio, que geram resultado para o seu negócio, porém que lhe consomem pouco tempo, pouco esforço. Então, se você fizer isso de forma breve, analisa. Você não vai precisar dedicar tanto tempo e, sem dúvida, você já vai ter um grande impacto. Então, nós podemos analisar pela urgência daquela ação, pelo impacto daquela ação e pela quantidade de esforço que aquela ação demanda. Então, a organização, pessoal, é muito importante. Depois, não basta eu apenas organizar. Eu preciso, pessoal, trabalhar com planilhas, com registros, com documentos, justamente para formalizar e documentar tudo aquilo que nós realizamos. Por que que é importante essa documentação, esses registros? Recordam que no tópico anterior nós finalizamos falando sobre o ciclo do PDCA, Planejamento, Desenvolvimento, Controle e Ação. Hoje nós vamos também falar um pouco mais sobre ele logo no finalzinho do nosso tópico. E quando eu preciso realizar este ciclo do PDCA, que é planejar, desenvolver, controlar e agir, ou ação, justamente eu preciso ter consciência do que foi realizado. Porque como ele é um ciclo, ele se repete, ele está sempre se repetindo. Ou seja, se eu tenho as ações documentadas, todas as ações registradas, eu consigo facilmente lembrar daquilo que foi feito, da forma como foi feito, do resultado que foi gerado, e assim eu consigo até mesmo com mais clareza entender se esta ação é pertinente de ser realizada novamente ou se essa ação ela não é mais tão relevante para o meu negócio. Então, é tirar da cabeça do empreendedor aquilo que foi realizado, tirar da cabeça do nosso funcionário aquilo que foi realizado, e é o que nós chamamos de retenção do capital intelectual. Ou seja, reter, deixar arquivado na sua empresa aquilo que foi feito e principalmente aquilo que foi feito e que gerou ótimos resultados. Porque pensa o seguinte, tu tem um colaborador que é excepcional e ele gera excelentes resultados. E porventura ele venha ficar doente, precisa se afastar por uma semana, 15 dias, ou até mesmo ele pode vir a pedir desligamento da sua organização, seja ele qual for o motivo. A partir do momento em que ele não está mais na sua empresa, toda essa informação, todos esses passos a passos que foram realizados para o atingimento daquele objetivo, vão embora junto com este colaborador. E agora, o que fazer para alcançar esses mesmos resultados que, por exemplo, o João gerava na minha empresa? Não sei, porque era ele quem fazia, estava tudo na cabeça dele. Então, por isso que é muito importante nós documentarmos todas as ações. E isso faz parte do trabalho quando nós estamos executando as metas para alcançar os objetivos propostos, certo? E depois, pessoal, por fim, quando a gente fala de planejamento, eu preciso falar de prazos, né? Quais são os prazos que eu preciso que sejam respeitados? Até quando que eu preciso, a qual é o momento em que eu preciso que essas ações sejam realizadas? E que está paralelamente relacionado com a priorização que eu iniciei o tópico, a nossa slide desse momento falando. Certo, pessoal? Seguindo para o próximo passo, pessoal, dedicação. A dedicação é o que vai conseguir nos manter no rumo, nos manter com foco. Mantenha-se firme no seu propósito. Por isso que é extremamente importante definir, realizar um planejamento, definir objetivos e metas. Porque o nosso dia a dia está sempre mudando, né? As circunstâncias, as adversidades fazem parte do dia a dia de qualquer indivíduo e principalmente do dia a dia do empreendedor. Então, para eu não me perder,
em meio a tantas adversidades, em meio a tantos desafios, eu preciso conseguir me manter firme no meu propósito. E eu consigo me manter firme no propósito quando eu tenho claro quais são os objetivos e as metas. Ao deixar isso claro, nós vamos ver agora na sequência, que eu vou ter claro também, como consequência desse planejamento, quais são as ações que eu preciso realizar. Então, veio uma super adversidade, lockdown, veio um lockdown, ok, né? Terei que modificar todo o meu plano de ação, todo aquele conjunto de atividades que eu preparei para os próximos dias. Então, eu vou reajustar o meu negócio para passar por esse período de lockdown. Mas, findado o período de lockdown, o comércio volta a trabalhar normalmente, eu já sei qual é a forma como eu tenho que retornar o meu negócio. Justamente aquela forma onde está alinhada com os meus objetivos e as metas que eu tenho que alcançar. Então, ajustes são necessários. Porém, eu sempre tenho que ter em mente o que eu preciso fazer após passar por essas adversidades. Então, mantenha-se firme no seu propósito. E lembre-se sempre do que é necessário para alcançar seu objetivo e meta, ou seja, sempre do que eu preciso, lembre-se sempre das ações que você efetivamente precisa realizar. Aí a gente faz um link aqui com a priorização. Quando eu tenho consciência do que eu preciso realizar primeiro, independente da demanda que vai surgir no meu dia a dia, eu tenho consciência clara de que algumas questões precisam ser priorizadas. E aí eu consigo até mesmo dizer alguns nãos. Quem tem dificuldade de dizer não, facilmente consegue dizer não quando tem clareza sobre agora eu não posso. Agora eu preciso finalizar esta demanda, porque esta ação é extremamente importante para que eu atinja o meu resultado no mês parcial. Digamos que eu estou próximo do dia 15 do mês, né? Finalizando a primeira quinzena. E eu ainda não alcancei o resultado que eu havia planejado, eu ainda não alcancei a meta que eu havia planejado de faturamento para a primeira quinzena do meu mês. Opa! Então eu vou priorizar todas as ações que se relacionam, que vão me auxiliar a bater a minha meta de faturamento quinzenal. Vai surgir outras questões? Vai surgir, sem dúvida. Mas quando eu tenho isso priorizado e eu tenho essa consciência, eu consigo reajustar ou até mesmo delegar, passar isso para que outro funcionário possa fazer, enquanto eu posso estar focado no que tem que ser realizado, ou até mesmo passar esse foco, e é muito importante que a minha equipe tenha também esse foco em relação ao seu trabalho, certo? E o terceiro passo, então, é a cooperação, né, pessoal? Não adianta também eu priorizar e eu realizar tudo. Eu preciso delegar as funções, eu preciso ter pessoas parceiras do meu lado para me ajudar a realizar e alcançar essas metas. Então, é necessário que todos os nossos colaboradores estejam comprometidos em realizar as metas. E aí vem uma pergunta, né, Marcelo? Como envolver os meus colaboradores com a meta? Primeiro passo, gente, deixar claro para eles quais são os resultados que a empresa está esperando. Deixar claro efetivamente quais são os números, o quanto de faturamento nós precisamos, o quanto deste faturamento está atrelado a cada funcionário, qual que é a meta que cada funcionário tem. Todos têm a mesma meta? Bacana, mas todos têm agora a clareza do quanto que cada um precisa gerar de faturamento. Então, o comprometimento, pessoal, ele vem muito da comunicação, do diálogo. Por isso que no tópico anterior nós falamos muito sobre valores, missão e visão. Ou seja, é compartilhando essas premissas básicas do seu negócio que você vai conseguir desenvolver e implementar o comprometimento dos seus colaboradores. Ao passo que eles compartilham da visão do seu negócio, da missão do seu negócio, dos valores do seu negócio, fica muito mais fácil apresentar para eles as metas e os objetivos, porque eles vão agarrar as metas e os objetivos com unhas e dentes e vão fazer dessas metas e objetivos pessoais. Então, a clareza, a comunicação sobre esses números que são esperados é muito importante. Deixar claro e evidente as responsabilidades de cada um, então, como acabamos de mencionar, e sempre que possível, gente, se colocar à disposição para ajudar os colegas.
Eu tenho clareza da minha meta, perfeito. Bati a minha meta, mas estou vendo que o Joaquim está com grande dificuldade de bater a minha meta. Então eu vou lá ajudá-lo. Eu vou lá, vou sentar com ele, entender qual é a dificuldade dele e vou ajudá-lo a bater a meta dele também. Porque ele batendo a meta dele, eu bati a minha meta, ele batendo a meta dele, os demais batendo as suas metas, quem ganha é a empresa como um todo, todos nós ganhamos juntos. Então a cooperação é um valor muito importante que ele precisa ser trabalhado e que é extremamente relevante para que eu consiga realizar os meus objetivos e bater todas as metas que foram definidas, certo? Então, são três passos muito importantes que precisam estar sempre sendo reforçados com a nossa equipe. Pessoal, como então nós podemos fazer para definir os nossos objetivos e as nossas metas? Trouxe mais uma vez aqui o quadro que eu apresentei já de forma rápida no tópico anterior, para a gente aprofundar ele aqui neste momento. Então, primeira coisa é definir qual é o meu objetivo, ou seja, o que eu quero, onde eu quero que a minha empresa chegue em determinado período de tempo. Lembrem-se sempre, precisamos definir um prazo, objetivos e metas precisam de prazos para serem realizados, para serem alcançados. Então, o que eu quero para os próximos 6 meses, o que eu quero para os próximos 12 meses, o que eu quero para os próximos 3 anos, 5 anos. Então, eu preciso já pensar, mas Marcelo, estou preocupado com o presente, não preocupado com daqui a 5 anos. Quando a gente tem empresa, quando nós somos empreendedores, dificilmente eu nunca conheci um empreendedor que abriu uma empresa pensando em fechá-la. Muito pelo contrário. Acredito que todo empreendedor, pelo menos eu nunca conheci algum empreendedor que pensasse diferente, abriu uma empresa para ter essa empresa por muitos e muitos anos. Então, pessoal, é extremamente importante eu já pensar hoje no que eu quero para daqui 5 anos, para daqui 3, 5 anos, 10 anos. Por quê? É o que eu fazer hoje, é o que eu iniciar a fazer hoje, que vai me levar justamente para o patamar que eu quero estar daqui a 5 anos. Se eu não planejar como eu desejo estar daqui a 5 anos, a probabilidade de chegar daqui a 5 anos eu estar da mesma forma é extremamente alta. E acredito que vocês conhecem vários empreendedores que se pegam estagnados, exatamente estão no mesmo formato, na mesma situação já há alguns anos. Por quê? Muitas vezes, se nós formos analisar, é muito provável que falte planejamento, que esse empresário nunca conseguiu parar para definir o que ele deseja para daqui a 5 anos. Justamente porque, sem essa clareza, ele não sabe o que ele precisa mudar. Ele não sabe o que ele precisa iniciar a fazer hoje para que daqui a 5 anos ele chegue exatamente no patamar que ele deseja. Então, os objetivos é o que nós queremos e as metas é o nível a alcançar, ou seja, quais são os pequenos degraus que eu quero alcançar, que eu preciso alcançar para concretizar esse objetivo. Vamos trabalhar agora de forma detalhada sobre as metas e depois nós vamos também ver sobre indicadores. O que é um indicador? Eu preciso estar constantemente medindo se eu estou conseguindo alcançar as metas que eu estipulei e, consequentemente, se eu estou atingindo o meu objetivo. Então, o indicador ele vai nos trazer esta clareza, ele vai nos manter no foco. Por isso que eu preciso estar constantemente medindo. E lembram do ciclo PDCA? Planejar, desenvolver e controlar. O terceiro quadrante do ciclo PDCA é o do controle, e que aí é onde entram os indicadores, e através dos resultados dos indicadores eu consigo entender se aquilo que eu realizei, aquilo que eu planejei, foi relevante ou não para o meu negócio, se aquilo está impactando positivamente ou não para o meu negócio, e até mesmo se o meu rendimento e dos meus colaboradores está abaixo do necessário, ou se está acima do necessário, porque daí significa que eu consigo colocar metas ainda maiores, eu consigo ir além daquilo que eu imaginava que fosse possível. Então, nós vamos trabalhar principalmente nesses três tópicos a partir de agora. E na sequência, né, pessoal, definir o prazo, qual é o prazo de realização e quem é o responsável. É uma pergunta simples: quem será o responsável por esta meta? Só que muitos empreendedores
não param também para definir quem vai ser o responsável. E aí aquela atividade, o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando, e nada é feito. E aí, quando a gente questiona os colaboradores o porquê que não foi feito, vira aquele passa-repassa da batata quente. Um passa a batata quente para o outro. Ah, porque não era comigo, porque isso era com fulano, porque isso era com ciclano. E fica aquele passa-repassa, porque não foi definido um responsável, não necessariamente só por executar, mas um responsável por acompanhar o andamento daquela meta, por inspecionar, por verificar, por trabalhar junto. Então é muito importante também. Vamos trabalhar então todos esses tópicos. Vamos falar agora um pouquinho mais sobre as metas. Quais são as características das metas? Como definir uma meta, né? Esse também é um grande desafio dos empreendedores, principalmente aqueles que não têm tanta prática com a ação do planejamento. Uma meta, pessoal, aquele degrauzinho que a gente precisa subir um por vez para atingir o nosso objetivo, ele precisa ser SMART, que é uma nomenclatura em inglês, como vocês podem observar ali os nomes, e cada letra do SMART significa uma característica que deve estar presente nesta meta. E se esta meta não tem uma dessas características, o teu planejamento já está comprometido. Então, nós precisamos pensar numa meta que tem essas características. Ao ter essas 5 características, a probabilidade de eu conseguir alcançar aquele objetivo é sempre maior. A primeira característica é que a meta seja específica. Qual é o degrau mesmo que eu preciso subir? De forma clara? Já vamos mais detalhar cada uma delas. A segunda característica é ser uma meta mensurável, ou seja, algo que eu consigo controlar. Aquilo que eu não tenho controle não pode ser alcançado. Da mesma forma, a terceira meta é alcançável, né? Se eu consigo mensurar, eu consigo definir qual é o meu nível de alcance e se eu já conseguir alcançar ou até mesmo superar a meta que eu havia estipulado. Tem que ser uma meta relevante. Qual é o impacto que essa meta vai ter para o seu planejamento e para a sua organização, principalmente? E temporal, né, pessoal? Prazo definido. Até quando esta meta tem que ser realizada? Vamos aqui então para os detalhes específicos de cada uma das letras da meta SMART. Então o S é o do específico, ou seja, eu preciso, pessoal, evitar ambiguidade. O que é ambiguidade? É aquele entendimento distorcido, aquela compreensão inadequada do que eu estou pedindo. Tu vai lá e pede um copo de suco e a pessoa te traz um copo de água. Ah, eu estou com sede. Ah, então tá, não, peraí. E a pessoa te traz um copo de suco. Não, eu gostaria de um copo de água. Né? Estou usando aqui um exemplo extremamente simples. O ambíguo é isso, é passar uma solicitação, demandar algo. Ah, eu gostaria de algo para beber. Ah, tá, não, tudo bem, peraí só um minuto. A pessoa vem com suco, eu gostaria de água. Ou a pessoa vem com refrigerante, eu gostaria de um suco. Então, a ambiguidade é essa compreensão distinta sobre determinada solicitação, um determinado aspecto. Então, quando a gente fala de meta, eu preciso diminuir essa ambiguidade, eu preciso ter a certeza de que o meu colaborador entendeu de forma específica o que é que eu preciso que ele realize. Eu estou com sede, gostaria então de um copo de água. É a água que vai matar a minha sede, não é o suco, não é o refrigerante. Então, eu preciso que a minha meta do meu negócio seja específico. Logo na sequência, quando a gente finalizar essa análise das características, a gente vai fazer a validação e pegar uma meta e verificar se ela possui todas essas características. E algumas perguntas, né, que podem nos ajudar, então, a definir, a trazer mais especificidade para a minha meta. O que eu quero? Por quê? Quem vai fazer? Onde? Qual é? Ou seja, quanto mais detalhes eu trazer para a descrição dessa meta, mais específica ela vai se tornar e menor é a possibilidade de compreensão inadequada do que está sendo solicitado. Então, não poupem, não economizem em descrição na hora de escrever uma meta e na hora de delegar, de compartilhar essa meta com seus colaboradores.
o entendimento 100% correto é imprescindível para que o resultado seja alcançado. Próxima característica, ser uma meta mensurável. Quando eu defino, pessoal, quando eu consigo medir, eu consigo definir se essa meta realmente for alcançada. Olhem, se a meta não pode ser medida, quer dizer que ela nunca será alcançada. Então, eu vou estar sempre trabalhando, mas eu nunca vou saber se eu cheguei lá. Ah, por exemplo, uma meta pessoal que muitas pessoas têm. Eu quero ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido é algo específico, a gente já começa pecando aí na primeira característica da meta SMART. O que é, vou voltar aqui rapidamente, o que é ser bem-sucedido para você? Para cada um ser bem-sucedido aqui, eu tenho certeza que tem um significado diferente. Então, quando eu digo eu quero ser bem-sucedido, como? O quê? O que é ser bem-sucedido? Por quê? Ser bem-sucedido é estar em determinado local? Onde é esse local? Então, ser bem-sucedido, eu preciso especificar o que é ser bem-sucedido. A partir do momento em que eu especifico o que para mim é ser bem-sucedido, eu consigo mensurar, eu consigo medir. Porque ser bem-sucedido é ter a minha casa própria, ter o meu carro, ser bem-sucedido é ter uma família feliz, alegre. Opa, então eu já consigo mensurar pelos bens que eu consegui conquistar, eu já consigo mensurar pelo índice de felicidade da minha família, como a minha família está. Poxa, a minha família está infeliz, a minha família está frustrada, estamos tendo diversos conflitos. Ou seja, significa que eu não estou sendo bem-sucedido, porque eu consigo mensurar. Então, pessoal, é muito importante que a meta seja mensurável. E aqui algumas perguntas, então, que podem nos auxiliar. Quanto custa? Baseado em que valor ou informações eu saberei se a meta foi atingida? Então, baseado não só necessariamente em valores numéricos, mas em situações, em sentimentos, a felicidade. Se a minha família está feliz, eu me considero uma pessoa bem-sucedida. Isso é que é sucesso. Ter todos da minha família, todas as pessoas que residem comigo, bem, felizes, com saúde, realizando aquilo que elas gostam de realizar, fazendo aquilo que elas gostam de fazer, isso para mim pode ser sucesso. E eu consigo, então, mensurar a partir do momento em que eu detalho, eu torno específico quais são os resultados, os aspectos, as variáveis que compõem o meu sucesso. Certo? Então, sempre tentem medir toda a meta que foi determinada. Próximo aspecto, alcançável. Ter uma meta difícil, pessoal, desmotiva qualquer equipe. Da mesma forma que uma meta fácil demais também desmotiva. Por quê? Ah, isso é fácil. Nossa, amanhã eu faço. Para que eu vou me preocupar em fazer hoje? Não, deixa para amanhã e aquele amanhã nunca chega. A pessoa se desmotiva. Nossa, ele está subestimando a minha capacidade. Ele está achando que eu vou demorar um dia inteiro para fazer algo que eu consigo fazer em 30 minutos. Então, deixa para depois. Lembra, a pessoa já não está mais priorizando. Então, eu preciso priorizar. E eu preciso justamente trazer metas que sejam alcançáveis. Mas, principalmente, pessoal, metas que motivem. Perdão. Principalmente metas que motivem. Metas que tragam o comprometimento. Sabe o brilho nos olhos do colaborador? Nossa, olha, essa atividade vai ser difícil, mas como eu vou aprender com ela ao passo que eu estou realizando cada ação? Então, é trazer metas desafiadoras, metas que vão proporcionar o crescimento tanto do seu negócio, mas também o crescimento dos seus colaboradores, metas que envolvam as pessoas. Então, justamente, a gente consegue trazer a motivação, ter uma equipe cada vez mais engajada. E justamente, pessoal, ao passo que eu consigo ter uma meta alcançável, eu consigo já responder as seguintes perguntas, né? Como saberei se a meta foi atingida? Baseado em qual parâmetro? Agora é o momento de chegada. Aqui no alcançável, eu preciso definir qual é o momento de chegada. Qual é o momento em que eu vou saber que sim, já subi esse degrau e agora eu posso tentar subir para o próximo degrau.
Então, tem que ser algo alcançável, realizável e que principalmente motive os seus colaboradores, certo? Mas, Marcelo, eu preciso que o meu colaborador realize essa ação que é simples. Não tem problema. Esse pode ser um degrau que ele facilmente vai subir, por isso que é muito importante especificar, detalhar. Esse pode ser um degrau que facilmente ele vai subir. Então, ao trazer essa meta para ele, já traz a próxima, que é condicionada a essa. Marcelo, você precisa fazer isso. Eu tenho certeza que você vai fazer isso muito rápido. Mas eu preciso que você faça isso, priorize essa ação simples, porque a próxima, ela é um pouco mais complexa e ela é condicionada à realização desta ação básica. Então, é trazer para ele exatamente essa questão. Se tu somente apresenta uma atividade simples para o seu colaborador, ele vai pensar, tá, e depois? Ah, então já que eu não tenho mais nada para fazer depois, eu vou fazer justamente essa ação depois. E agora eu vou ficar aqui na internet, no WhatsApp, fazendo outras coisas, né, realizando algumas demandas que ficaram para trás. Então, por isso que é muito importante estar sempre motivando seus colaboradores. E aí vem a comunicação como uma ferramenta extremamente importante, né? Compartilhando todas as informações relevantes e necessárias. E a próxima característica, justamente, é a relevância. Quais são os impactos que esta meta vai trazer para o seu resultado? O quão boa essa meta é, que vai justamente lhe ajudar a alcançar o seu propósito, tanto empresarial quanto como indivíduo. E aqui tem um ponto importante, pessoal. Somente o empreendedor ou responsável pela empresa é que conseguirá saber se essa meta é relevante ou não. Muitas vezes o meu colaborador, ele julga que determinada ação é importante, porque, né, ele está ali dentro daquele processo, ele está pensando apenas naquela ação que ele precisa realizar. Mas muitas vezes essa ação não vai gerar o impacto que a empresa precisa. E existem outras ações que vão sanar, vão auxiliar esse colaborador a realizar esta ação que ele está preocupado, mas é uma atividade que vai impactar não só esta ação em específica, mas vai trazer um impacto mais interessante para a empresa como um todo. Então, pessoal, quando a gente define metas, eu preciso que essa meta seja relevante, relevante para a minha empresa e que gere um impacto necessário e suficiente para a minha empresa, certo? E como que a gente pode verificar se uma meta tem sido relevante para o meu negócio? Aí, pessoal, a gente tem alguns critérios, ou seja, o impacto dessas metas no teu faturamento. O quanto que está movimentando o teu faturamento, essas metas. O impacto dessas metas em relação ao teu número de clientes. Está fazendo mudar o teu número de clientes, essas metas que tu definiu? Essa meta está trazendo sentido para o teu planejamento? Então, sempre precisamos relacionar as metas com o nosso objetivo maior, com os nossos resultados. Aqui a gente pensa também em resultados financeiros, com o índice de satisfação da minha equipe. Essa meta está auxiliando a melhorar a satisfação da minha equipe ou está diminuindo a satisfação da minha equipe? Qual é a relevância dessa meta, a relevância desse pedido para o todo da minha empresa? Então, é extremamente importante pensar sobre isso também. E, por fim, a última característica de uma meta é a sua característica temporal, que é o prazo, né, pessoal? Sempre prestando atenção no prazo. Eu preciso que as metas elas são um passo extremamente importante do meu planejamento, né? Eu defini lá o tamanho da minha escada, cada meta é um degrau. Então, qual é o tempo que eu tenho para subir em cada um desses degraus? Em quanto tempo eu preciso que essa meta seja realizada? Se você não organizar o seu tempo, pessoal, o seu final vai ser prejudicado. É muito provável que você não consiga chegar no topo da escada, você não consiga chegar aonde você almeja, se você não definir um tempo para que isso aconteça. Por quê? Lembra que eu mencionei para vocês das adversidades, das dificuldades, dos desafios que surgem no decorrer do nosso dia a dia. Então, se eu tenho um prazo definido, isso me ajuda a ter foco. Não, espera, para tudo. Sim, essas questões estão acontecendo, deixa elas aqui, já vou dar atenção a elas, mas eu preciso primeiro finalizar a estação,
porque esta ação é relevante para o meu planejamento. E logo na sequência, assim que eu me liberar, eu já vou dar atenção para essas adversidades que foram surgindo. Então, a gente consegue ter mais clareza sobre como organizar o nosso dia a dia, porque principalmente nós estamos pautados em metas, em prazos, certo? Vamos aqui fazer uma pequena validação, então. Lembra que eu trouxe no tópico anterior este exemplo, vou usá-lo mais uma vez para a gente reforçar o entendimento. Então, digamos que uma loja de roupas quer aumentar o seu faturamento. Então, o objetivo é para 2021 aumentar o faturamento. Qual é a meta? Observem que aumentar o faturamento é algo ainda muito amplo. Eu quero aumentar o meu faturamento, ou seja, em R$ 1 ou em 100 mil reais. O quanto que você quer aumentar do seu faturamento. E aí vem que foi definido que é em 30%. Opa, 30%. Já vamos aí para a primeira característica da meta. Ser uma meta específica. Agora eu já especifiquei o quanto eu quero aumentar do meu faturamento. Vamos pegar aqui, vou voltar rapidamente, aqui, ó, vamos validar item por item. Então, a meta é aumentar 30% do faturamento. Foi específico? Foi, porque agora eu já defini o quanto eu quero que isso aumente. Mensurável? Sim, porque eu tenho justamente aqui os meus indicadores. Ó, como que eu vou medir? Aí vem a questão de ser uma meta mensurável. Eu vou medir o aumento do meu faturamento pelo número de leads que estão sendo gerados, ou seja, leads são o contato daqueles potenciais clientes. O lead é aquela pessoa que chegou na sua empresa para comprar a roupa. Esse é um lead, é uma pessoa que está interessada no seu produto e que tem grande potencial de virar seu cliente. Então, esse é um indicador. Será que eu estou conseguindo trazer cada vez mais pessoas novas para dentro da minha loja? E justamente são essas novas pessoas comprando que vão fazer o meu faturamento aumentar. Então, o indicador é o número de leads que eu estou gerando, o número de novos clientes, de possíveis novos clientes que estão chegando até o meu negócio. Logo, eu tenho um indicador justamente de conversão, né? Desses novos clientes, desses leads que chegaram no meu negócio. Quantos deles eu consegui converter para clientes? E não só, eu não posso só focar em pensar em vender para novos clientes, mas eu também posso ter um indicador de reaquisição. O que é reaquisição? Vender para pessoas que já foram meus clientes anteriormente. Então, justamente, eu vou fazer ações para fazer com que aquela pessoa que comprou a roupa no mês passado ou há 2, 3 meses atrás, volte a comprar novamente na minha empresa. E isso, esse conjunto de ações com novos clientes e com os meus clientes que pertencem já à minha carteira, fazendo ações com eles é que vai fazer o meu faturamento aumentar. Ou seja, eu consigo medir o quanto que eu estou conseguindo realizar para alcançar esta meta de aumento de 30%. Ou seja, é uma meta específica, é uma meta mensurável, é uma meta alcançável? Consigo alcançar este aumento de 30%? Aí, pessoal, a gente tem que fazer análise justamente. Qual é o meu faturamento histórico? O quanto já que eu consegui melhorar do meu faturamento? Será que 30% é um número que eu consigo alcançar? Então, eu preciso fazer essa análise justamente pautado no meu histórico de vendas anterior e pautado, pessoal, nas ferramentas que eu possuo à minha disposição para fazer isso. Então, se sim, se eu julguei que meta um aumento de 30% é alcançável, então vamos realizar. Mas lembram que eu estou sempre fazendo o ciclo PDCA, controlando e agindo. Estou observando que aumentar que 30% não vai ser possível. Então, vamos diminuir a meta, vamos aumentar 20%. Porque eu preciso que seja algo alcançável, por quê? Porque senão eu vou desmotivar os meus colaboradores. Próxima característica da meta, lembra que ela tem que ser relevante. Essa é uma meta relevante para o meu negócio? Poxa, aumentar o faturamento? Mais relevante do que isso? Não, né? Então, é extremamente relevante esta meta que eu coloquei. E, por fim, pessoal, o aspecto temporal, o tempo. Em quanto tempo eu quero aumentar este faturamento? Eu determinei que
eu quero aumentar o faturamento em 30% até junho de 2021. Então, até junho de 2021, eu preciso aumentar o meu faturamento em 30%. E pelos indicadores, pela quantidade de novos clientes, pelo índice de conversão dos meus vendedores, pelo percentual de reaquisição, de recompra dos meus clientes que já fazem parte da minha carteira, é que eu vou conseguir identificar se sim, se eu vou conseguir alcançar a meta e, principalmente, se ela é uma meta relevante. Se não é necessário diminuir para 20% ou até mesmo, nossa, eu estou observando aqui que fazendo toda essa movimentação em relação aos indicadores, eu consigo aumentar o meu faturamento em até 45%. Opa, então a meta, vamos atualizar a meta. Então, pessoal, é neste processo que a gente precisa trabalhar o entendimento sobre as nossas metas, correto? E, por fim, né, definir um responsável. Qual é o setor responsável por cuidar do aumento do meu faturamento? Então, é o setor comercial. Eu defini que é o setor comercial que vai justamente desenvolver as ações que vão cuidar do meu faturamento, do aumento do meu faturamento. Então, esta batata quente é do comercial. E agora, na sequência, a gente já vai definir, como em forma de exemplo, como que os membros do comercial vão agir para alcançar essas metas, certo? Que aí é o plano de ação. Mas antes de falar do plano de ação, eu quero trazer aqui para vocês justamente indicadores. Pessoal, os indicadores, eles representam justamente as métricas, né? Então, eles nos auxiliam justamente a medir como está o desenvolvimento do meu negócio. E aí eu tenho 4 indicadores principais. São os indicadores de produtividade, os indicadores de qualidade, os indicadores de capacidade e os indicadores estratégicos. Então, a gente tem, né, os indicadores divididos dentro desses 4 grandes grupos. E é justamente o resultado desses indicadores que nos auxiliam no processo de tomada de decisão. Ou seja, qual é a função específica do meu indicador? Ele vai ajudar a descobrir se o caminho que está sendo seguido no negócio é de fato a melhor opção para o momento. Então, pessoal, o indicador vai dizer se eu estou, vai me ajudar a ter clareza, a visualizar se nós estamos no caminho certo. Defino o objetivo, defino a meta e defino como irei medir se esta meta está sendo alcançada efetivamente. Agora, pessoal, tenho aqui para vocês, trouxe para vocês aqui alguns indicadores extremamente os mais usados em cada uma das áreas da sua empresa. Por exemplo, na área financeira, um dos principais indicadores é o da lucratividade. O quanto eu estou lucrando com o meu negócio, né? O quanto que deste faturamento que eu gerei efetivamente está se tornando lucro para o meu negócio. Outro indicador muito utilizado na área financeira é exatamente a margem de contribuição. O quanto que cada produto ou serviço que eu vendo está me ajudando a pagar as minhas contas e está me ajudando justamente a aumentar a lucratividade do meu negócio. E um outro indicador também da área financeira é a geração de caixa. O quanto eu estou conseguindo gerar caixa? Será que essas metas que eu defini estão me ajudando a gerar caixa? Então, né, 13 indicadores, existem vários outros, mas 13 indicadores que facilmente você consegue aplicar no seu negócio. Indicadores relacionados à área de recursos humanos, rotatividade. Quanto tempo que os colaboradores ficam trabalhando na sua empresa? 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 meses? Quanto maior for a sua rotatividade, maior for a mudança de funcionários dentro da sua empresa, significa que a sua cultura, o seu clima organizacional, o clima da sua empresa não é tão bom assim, as pessoas não estão se identificando, não estão se sentindo motivadas. Então, é um ponto de atenção muito importante para você olhar internamente sobre como está a estrutura da sua empresa. O absenteísmo da mesma forma. O absenteísmo, né, é aquela quantidade de faltas excessivas dos nossos colaboradores, né? É relacionada à frequência desse colaborador dentro do dia a dia da empresa. Ou seja,
Quando um colaborador está faltando muito, significa que ele não tem comprometimento, ele não está preocupado com as suas responsabilidades. Então, hoje eu acordei com uma dorzinha de cabeça, eu não vou trabalhar, deixa. Liga para o meu chefe e fala que eu estou morrendo, estou morrendo aqui. Mas eu só estou com uma dorzinha de cabeça leve. Quem nunca acordou com uma dorzinha de cabeça ou no decorrer do dia teve uma pequena dorzinha de cabeça? Então, pessoal, o absenteísmo também, um elevado absenteísmo, demonstra falta de comprometimento, principalmente, né, dos colaboradores. E também o clima organizacional, né, o índice de satisfação, a forma como as pessoas se relacionam. Então, é muito importante buscar sempre ter um clima organizacional agradável. Então, 3 indicadores aí sobre a área de recursos humanos. Próxima área, pessoal, comercial, como já usamos ali os indicadores no nosso exemplo, leads, número de possíveis novos clientes que chegaram até sua empresa, seja na loja física, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, seja pelo site, pelo e-commerce, quantas pessoas novas estão circulando dentro do seu marketplace. Taxa de conversão desses novos clientes, desses potenciais novos clientes, quantos efetivamente viraram os seus clientes, automaticamente, como que está se comportando a sua carteira de clientes? Ela está aumentando? Está diminuindo? E qual a frequência de reaquisição dos clientes que já fazem parte da sua carteira? Eles compram todo mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses? O que eu posso fazer para aumentar esta reaquisição? O que eu posso fazer para ter relacionamento com o meu cliente? E por fim, produção, né? Qual é a produtividade por hora dos meus colaboradores? Qual está sendo o índice de desperdício dentro do meu processo produtivo? Qual é o índice de erro dos meus produtos ou do meu serviço? Então, são todos indicadores que nos auxiliam a visualizar como está o andamento das metas, certo? E aí, pessoal, chegando, nos aproximando do último tópico do nosso encontro de hoje, que é como colocar em prática os objetivos. No tópico passado sobre planejamento também já falamos rapidamente sobre a ferramenta 5W2H, mas aqui eu quero justamente aprofundar ela um pouco mais com vocês. 5W2H, pessoal, também é uma ferramenta, né, que apresenta diretrizes, já vamos apresentar cada uma das siglas que representam quais são os 5 Ws e os 2 Hs, e eles nos auxiliam justamente a deixar claro o que precisa ser desenvolvido dentro da minha empresa. E qual é o passo a passo, como isso precisa ser realizado de forma efetiva. O que seriam os 5W2Hs? São siglas em inglês, ou seja, são 5 Ws, what, why, where, when e who, e 2 Hs, how e how much. O primeiro W, pessoal, significa o que será feito, o que eu quero que seja realizado. O segundo W, por que tem que ser realizado, o propósito disso. Where, onde será realizado, qual é o local, o setor, o departamento, enfim, onde. O próximo W, quando, prazo, extremamente relacionado às metas e objetivos. O próximo W é o who, é o por quem é o responsável por essa meta, por esse objetivo. E logo a gente vem para os 2 Hs, que é o how, de como será feito, e how much, que fazendo a tradução, quanto custará. Então, pessoal, a gente chega novamente a esta tabela, que a gente consegue, eu gosto muito de trabalhar o 5W2H por meio de uma tabela como esta. Por quê? Eu vou reforçar o exemplo que nós usamos no nosso tópico anterior, que no nosso tópico anterior, para aumentar o faturamento, usando aquele objetivo, lembram? Aumentar o faturamento e a meta aumentar em 30% o faturamento. Então, agora eu preciso pensar o que precisa ser feito. E no tópico anterior eu trouxe esse exemplo, e aí depois eu vou apresentar um segundo exemplo para vocês. Então, no exemplo anteriormente apresentado, para aumentar o faturamento em 30%, que é a nossa meta, nós definimos que é necessário gerar conteúdo para as redes sociais. Então, o que tem que ser feito? Gerar conteúdo para as redes sociais. Por quê? Porque nós precisamos divulgar mais os nossos produtos e serviços. Onde isso será feito? No Instagram. Qual é o prazo? De 15 a 30 de abril. Eu não preciso aumentar a minha meta em 30% até
o final de junho. Então, eu vou ficar gerando conteúdo até o final de junho, e aí sim eu vou analisar se esse conteúdo colaborou ou não para a realização das minhas metas. Quem agora, dentro do departamento comercial, que era o responsável por aquele objetivo, eu tenho um responsável, que é o Roberto. E como que o Roberto vai gerar esse conteúdo? O que ele vai falar neste conteúdo? Justamente vai destacar as vantagens e as características do meu produto ou do serviço. E quanto isso custará? Ou seja, qual é o custo dessa ação dentro do dia a dia da minha empresa? Eu defini, deixei claro para o Roberto que ele vai ter R$ 100 por semana para investir nas redes sociais, naqueles links patrocinados, certo? Esse exemplo eu trouxe no tópico anterior. Vamos fazer um novo exemplo aqui juntos? Então, além de gerar conteúdo, eu preciso que o departamento comercial incentive a reaquisição. É fazer aqueles clientes que já compraram uma vez na minha empresa, ou 2 vezes, 3 vezes, mas que eles continuem sempre comprando. Então, eu quero que, para aumentar o faturamento, a gente tenha também que o aumento do faturamento seja resultado também do aumento da reaquisição dos meus clientes. Ou seja, por que fazer isso? Ao incentivar a reaquisição, eu estou trabalhando a fidelização dos meus clientes. Então, eu preciso fidelizar. É muito mais fácil, já está comprovado que é muito mais fácil vender para quem já é, vender mais uma vez, para quem já é o seu cliente, do que ficar somente vendendo para clientes novos. Então, pessoal, invistam em ações de fidelização. Uma pessoa que comprou o seu produto ou o seu serviço hoje, é muito provável que em determinado período de tempo, conforme o contexto do seu negócio, ele volte a precisar desse produto. Então, invistam na fidelização dos clientes, certo? Onde ele vai fazer isso? Onde que vai ocorrer esse processo de fidelização? Tanto presencialmente, convidando os meus clientes para vir mais uma vez até a loja, visitar o nosso showroom, conhecer as novas peças, como também virtualmente. Eu posso trabalhar essas ações pelo WhatsApp, pelo próprio Instagram, mandando mensagens para os meus clientes. Então, onde isso vai ser feito? Tanto de forma presencial quanto de forma virtual. Quando? Também até o dia 30 de junho, porque esta ação está diretamente relacionada àquele objetivo de aumentar o faturamento e da meta de aumentar em 30% o meu faturamento. Quem? Agora é a Joana que é a responsável. Então, quando eu for conversar com a minha equipe sobre o processo de reaquisição, eu vou me direcionar para a Joana. Enquanto que, quando eu for conversar sobre as redes sociais, eu vou me direcionar para o Roberto. Então, aqui eu já defini que a batata quente da reaquisição é da Joana e a batata quente das redes sociais é do Roberto. E assim não tem como o Roberto falar, não, porque isso era da Joana. Não, isso é do Roberto. Certo? Como vai ser feito isso? Como que a Joana vai trabalhar a reaquisição? Ligando para a carteira de clientes, enviando e-mail, enviando mensagens de WhatsApp. Então, como eu quero que ela faça isso? Usando esses 3 canais de comunicação: telefone, e-mail e WhatsApp. E quanto que isso custará? Vai custar justamente o custo da minha telefonia, né? Principalmente ali o custo de internet, enfim, do combo, né, geralmente, que é a internet e telefone juntos. Então, esse é o custo. Pode ser que, obviamente, se a Joana tem que ligar para clientes que são de, né, telefonia celular, de operadoras de celular, pode ser sim que vai haver um aumento do meu custo de telefone. Mas aí, quando o meu financeiro perceber esse aumento do custo de telefone e for validar com você, empreendedor, Marcelo, olha, a gente percebeu aqui R$ 200 que aumentou do telefone em relação ao mês passado. Ah, não, tranquilo, esses R$ 200 acredito que seja justamente porque a Joana fez uma ação de reaquisição e ela teve que ligar para os nossos clientes. Então, a gente pode verificar, né, quais são os possíveis números, fazer uma rápida validação se efetivamente são de alguns clientes nossos, procurando 1 ou 2 no sistema, e aí a gente já consegue pressupor de forma correta que são todas as ligações que a Joana fez. Então, justamente é o investimento que a empresa precisa fazer para proporcionar a reaquisição dos produtos por meio dos clientes que já fazem parte da sua carteira, certo? E, pessoal, para a gente finalizar, eu não poderia deixar de reforçar mais uma vez o PDCA, o ciclo PDCA.
porque é o ciclo PDCA, pessoal, que vai nortear todo o nosso trabalho. Seja o trabalho de planejamento estratégico do meu negócio, mas principalmente a execução dos objetivos e das metas. Ou seja, eu planejo, que é o meu P, eu desenvolvo, que é o meu D, executo as ações, eu controlo, que é o meu C. Aqui eu coloco os meus indicadores em prática, controlar tudo que foi realizado. E por fim, justamente, né, agir, analisar os resultados, fazer as correções necessárias e padronizar aquilo que deu certo, porque aquilo que deu certo eu vou reexecutar, eu vou planejar para fazer mais uma vez, se for justamente necessário para o meu negócio neste momento. Então, pessoal, não esqueçam de a continuidade do planejamento estratégico e dos objetivos e das metas é justamente a reaplicação do ciclo PDCA. Planejar, desenvolver, controlar e agir. Certo, pessoal? Gostaria de agradecer imensamente mais uma vez a presença e a atenção de todos. O nosso próximo tópico, então, é como formalizar o seu negócio. Então, a gente vai estar conversando sobre esse processo um pouco mais burocrático e necessário, que é a formalização de qualquer tipo de negócio. Vou parar aqui o meu compartilhamento. Gostaria então, pessoal, de agradecer imensamente a atenção de vocês e lhes convidar também para assistir às lives que ocorrem nas quintas-feiras, sempre às 19 horas, sobre compras públicas. Certo, pessoal? Espero revê-los em breve e espero que tenham gostado do conteúdo de hoje também. Até mais, pessoal. Cuidem-se.